Certo dia, em 1926, Victor Lustig decidiu visitar em Chicago o mafioso mais poderoso e temido daquela época, Al Capone. Os dois não se conheciam e jamais haviam se visto antes. Entretanto, ao encontrar o mafioso pela primeira vez, Lustig decidiu lhe fazer uma proposta ousada. Alegando saber de uma ótima oportunidade de investimento, Lustig pediu $50 mil emprestados para Al Capone e lhe prometeu que devolveria o dobro desse valor em apenas 60 dias. Embora aquilo fosse bastante suspeito e Al Capone não tivesse o hábito de confiar grandes quantias a estranhos, ele ficou tentado e acabou aceitando a proposta, exigindo que Lustig cumprisse sua palavra e retornasse dentro do prazo com o montante prometido. Lustig pegou o dinheiro e saiu do local. Porém, ao invés de usá-lo e investi-lo como havia prometido, ele simplesmente guardou toda a quantia dentro de um cofre no banco e foi para Nova York, onde tinha outros planos para ganhar dinheiro. 2 meses depois, Lustig voltou para Chicago e foi visitar Al Capone novamente. Assim que chegou, ele pediu desculpas ao mafioso, disse que o plano infelizmente não tinha dado certo e que ele havia falhado. Irritado e imaginando ter perdido tudo, Al Capone se levantou de sua poltrona e começou a imaginar como faria Lustig pagar pelo que havia feito com ele. Entretanto, logo em seguida, Lustig retirou $50 mil do bolso do casaco e, alegando estar em dificuldades e realmente precisando do dinheiro, ele devolveu para Al Capone todo o valor que havia pegado emprestado, pediu desculpas mais uma vez e se virou para sair do local. Al Capone ficou imediatamente surpreso com a honestidade do homem e, comovido com a situação dele, o poderoso mafioso resolveu dar $5 mil para ajudar Lustig a superar as suas dificuldades. Meio sem jeito, Lustig agradeceu profundamente, foi embora com o dinheiro e ainda conquistou a confiança do mafioso. Na verdade, era exatamente o que ele queria desde o início. Lei número 12. Use a honestidade e a generosidade seletivas para desarmar a vítima. Um gesto sincero e honesto pode encobrir diversos outros desonestos. Até as pessoas mais desconfiadas baixam a guarda diante de atitudes francas e generosas. Uma vez que a honestidade seletiva desarma as pessoas, é possível que elas sejam enganadas e manipuladas à vontade. Um presente oportuno, um cavalo de Troia, é igualmente poderoso e útil. A essência da trapaça é a distração. Distraindo as pessoas a quem pretende enganar, o patife ganha tempo e espaço para fazer algo desonesto sem que suas vítimas percebam. Um gesto delicado, generoso ou honesto muitas vezes acaba sendo a forma mais eficaz de distrair as pessoas, simplesmente porque desarma as suspeitas que elas possam ter sobre ele. Na antiga China, isso era chamado de dar antes de tomar. O dar dificulta a outra pessoa perceber o tomar. É um artifício com infinitas utilidades práticas, que tira proveito do enraizado princípio social da reciprocidade. Por outro lado, tentar tirar alguma coisa de alguém, de maneira descarada, é bastante perigoso e arriscado, até mesmo para os mais poderosos. O ataque ficará claro, a pessoa lutará para se defender, e pode até buscar uma vingança. De forma semelhante, pedir diretamente aquilo que você quer também é arriscado, mesmo que seja de uma maneira gentil. A não ser que a outra pessoa enxergue algum lucro ou benefício próprio em sua solicitação, ela provavelmente irá ficar ressentida com a sua carência, mendicância ou necessidade. É exatamente por esse motivo que dar antes de tomar acaba sendo uma estratégia muito eficaz para aqueles que querem tirar algo das pessoas. Dessa forma, o vigarista prepara o terreno, torna uma futura solicitação menos desagradável ou simplesmente cria uma distração. Esse tipo de ato explorador é praticado das mais diversas formas. Pode ser um presente real, um gesto generoso, um favor, um reconhecimento supostamente sincero, ou seja, o que for necessário para que o golpista iluda e consiga aquilo que deseja. Portanto, preste bastante atenção. Na maioria das vezes, usar a honestidade seletiva logo de cara acaba sendo uma arma fatal, pois a primeira impressão é a que fica.
Quando acreditamos desde o início que uma pessoa é honesta, torna-se muito difícil sermos convencidos do contrário. Por esse motivo, aquele que deseja explorar as pessoas acaba ganhando espaço e tempo para fazer o que quiser conosco. Entretanto, em muitas situações, uma única atitude honesta não é o suficiente para criar uma distração perfeita. Nesses casos, para explorar as pessoas, o vigarista precisa criar e cultivar uma reputação de pessoa honesta, sustentada não apenas por uma atitude, mas sim por uma série delas. E estas podem até ser bastante inconsequentes. Na antiga China, o Duque de Sheng desejava invadir e conquistar o reino cada vez mais poderoso e próspero de Hu. Sem contar para ninguém o que estava realmente planejando, ele conseguiu fazer a sua filha se casar com o governante do reino Hu. Dias depois, o Duque de Sheng convocou seus ministros para uma reunião e os perguntou qual reino eles achavam que deveriam invadir. Como já esperava desde o início, um de seus ministros sugeriu que eles invadissem o reino Hu. Fingindo estar zangado e desapontado com aquela ideia, o Duque disse que Hu era um estado-irmão e, portanto, mandou executar o ministro pela sua suposta traição. Mais tarde, o governante de Hu ficou sabendo de toda essa história e, levando em consideração outras provas de honestidade do Duque, além do casamento com a sua filha, ele decidiu confiar em Sheng e deixou de se preocupar em ter que se defender. Poucas semanas depois, aproveitando a guarda baixa do inimigo, Sheng colocou seus planos em prática e enviou seu exército para invadir e finalmente conquistar o reino de Hu. A honestidade é uma das formas mais poderosas de desarmar pessoas cautelosas, mas não é a única. Qualquer tipo de atitude nobre, aparentemente altruísta, pode ser usada para esse fim. Talvez a generosidade seja a mais eficaz de todas. São poucas as pessoas que resistem a um presente, mesmo vindo de um inimigo. Um presente derruba as nossas defesas. Apesar de olharmos com certa descrença e suspeita o comportamento das outras pessoas, dificilmente conseguimos enxergar as verdadeiras intenções que podem estar por trás de um gesto generoso como um presente. Durante cerca de 10 anos, os gregos lutaram com os troianos numa tentativa de destruir as muralhas da cidade de Troia e recapturar a bela Helena. Cansados de perderem milhares de soldados naquela guerra que parecia não ter fim, os gregos então decidiram construir um gigantesco cavalo de madeira e depois dar de presente para os troianos como um símbolo de sua suposta vitória e da desistência dos gregos. Encantados com esse ato de generosidade e surpresos com a rendição dos gregos, Troia aceitou o presente e comemorou a vitória, levando o cavalo para dentro de suas insuperáveis muralhas. O que eles não sabiam é que, dentro daquele presente aparentemente legítimo e inofensivo, havia soldados gregos. Naquela mesma noite, após a comemoração, enquanto todos os troianos descansavam, os soldados saíram de dentro do cavalo, abriram os portões da cidade para o exército grego e destruíram Troia completamente. Este é o poder do cavalo de Troia. Ele permite conquistar aquilo que quer ao abaixar a guarda do alvo e vencer sem precisar superar as muralhas. Entretanto, a tática da bondade e da generosidade seletiva costuma ser praticada por vigaristas com bastante prudência. Afinal, se as pessoas perceberem as verdadeiras intenções por trás desses atos, os sentimentos de gratidão e cordialidade se transformarão rapidamente em ódio e vingança. Portanto, preste muita atenção e tente enxergar o que realmente há por trás dos supostos atos e gestos generosos das outras pessoas. Mas, é claro, há também o inverso para esta lei. Se o golpista já tiver uma reputação negativa e um histórico de dissimulações e mentiras, não há honestidade, generosidade ou gentileza que consiga mudar a sua imagem e enganar as pessoas. Na verdade, quando alguém já possui uma reputação de pessoa desonesta, tentar simplesmente parecer honesto só levantaria ainda mais suspeitas de sua verdadeira intenção de trapacear os outros. Neste caso, tome muito cuidado, pois a pessoa mal intencionada pode acabar utilizando o conceito oposto, a desonestidade seletiva, ao fazer o papel e realmente parecer ser, de maneira controlada e medida, um patife.
Se passando por funcionário público da França, Victor Lustig estava quase vendendo a Torre Eiffel para um ingênuo proprietário de uma indústria de metais, que acreditou que ela estava sendo leiloada pelo governo francês como sucata. No encontro para fechar o negócio, o homem estava quase entregando toda a fortuna para Lustig, mas, no último minuto, desconfiou que aquilo se tratava de um golpe. Lustig então se inclinou em direção ao homem e, meio sem jeito, sussurrou que, como funcionário público, ele não era muito bem pago e que estava em dificuldades financeiras. O homem então percebeu que tudo que Lustig queria era apenas aproveitar aquela oportunidade de negócio do governo para ganhar uma grana por fora. Agora, o homem sabia que podia confiar em Lustig. Afinal, ele parecia estar sendo verdadeiro ao revelar a sua desonestidade. Sem perceber as reais intenções por trás daquele ato desonesto seletivo, o homem confiou em Lustig e lhe entregou todo o dinheiro para fecharem aquele incrível negócio. Na esfera do poder, nada é absoluto. Se, ao contrário, tivesse usado a honestidade seletiva, Lustig provavelmente teria fracassado em seu golpe. Às vezes, a falsidade declarada acaba sendo a melhor saída para um vigarista. Ela encobre as suas pegadas, acaba com as suspeitas que possamos ter sobre ele e pode até fazer o vigarista ser admirado pela sinceridade de sua desonestidade.